das coisas que mais toma o nosso tempo é configurar o ambiente. Fala sério, não é? Não bate aquele desespero quando você precisa criar ou configurar um novo ambiente para desenvolver ou executar a sua aplicação, ou até mesmo trocar de máquina ou formatar o seu PC e o seu notebook? É uma dor de cabeça e um gasto ali de tempo, não é? Então hoje eu vou te mostrar como gerenciar todo o seu setup usando um arquivo YAML e só uma linha de código. E o melhor, você vai poder usar isso na sua máquina, na galera da sua equipe e em ambientes também de cloud. Então hoje, cola aqui comigo para você nunca mais ter dor de cabeça na hora de montar um ambiente novo do zero. A gente vai falar hoje sobre gerenciamento de configuração e Ansible. Vamos lá! Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou Fabrício Veronese e eu tô aqui para ajudar você a desenvolver aplicações escaláveis de grande porte utilizando Cloud e DevOps. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, não deixa de se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder nenhum conteúdo como esse, que toda semana tem vídeos como esse aqui no canal, e também de dar um like aí no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E se você quiser aprofundar nesse assunto, entender na teoria e na prática como desenvolver aplicações de grande porte utilizando Cloud e DevOps, confere aí embaixo, vai estar o link aí da minha formação, a formação DevOps Pro. É só você entrar aí, preencher o formulário com o seu perfil profissional, que alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para entender o seu momento e saber como a gente pode te ajudar, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre gerenciamento de configuração. Mas o que é gerenciamento de configuração? Toda vez que eu vou trabalhar com um novo recurso, seja a minha máquina zerada que eu recebo, ou que eu estou formatando, seja um recurso de nuvem criado ali, uma máquina virtual, um cluster Kubernetes, ou até uma máquina virtual mesmo no meu ambiente, eu tenho que fazer o setup desse ambiente. Eu vou ter que instalar os pacotes necessários para poder trabalhar, vou ter que editar os arquivos de configuração para que o ambiente tenha ali o comportamento que eu espero, com todos os pacotes, com todos os softwares e todas as configurações necessárias para isso. Então, instalar um VS Code da vida, instalar ali um kubectl ou Docker, tudo isso faz parte da configuração do seu ambiente. E você fazer o gerenciamento dessa configuração no seu ambiente e em outros ambientes é justamente o gerenciamento de configuração. E gerenciar o ambiente eu posso fazer de diversas formas diferentes. Eu posso fazer o processo manual, que é o que normalmente você faz quando está ali montando o seu ambiente, principalmente ambiente pessoal, onde você instala tudo manualmente, executa os comandos, baixa ali os pacotes e edita as configurações. Eu posso fazer isso também via script, né, que é uma forma mais eficiente, porque aí eu consigo reproduzir com mais facilidade. Não, o ambiente manual é difícil de reproduzir, eu teria que fazer passo a passo, de repente fazer ali um arquivo com um roteiro ali de configuração. Então fazer com script é uma forma eficiente também, mas quando a gente fala em ambientes escaláveis, dinâmicos, principalmente quando a gente fala nas empresas de grande porte, normalmente você trabalha com ferramentas de gerenciamento de configuração, para que você consiga fazer ali toda a definição da configuração que um ambiente precisa ter utilizando o código, e você utiliza a ferramenta para aplicar essa configuração em diversos ambientes. E aí, dessa forma, você consegue, com um código que você cria e versiona num repositório, por exemplo, no GitHub, GitLab, por aí vai, você consegue pegar esse código, executar com uma linha de comando e montar o setup em um ou mais ambientes no momento em que você quiser. Além disso, você consegue garantir que todos os ambientes vão ter a mesma configuração, porque vão estar utilizando ali o mesmo código, a mesma base de configuração. E é aí que entra
o Ansible. O Ansible, ele é uma ferramenta de gerenciamento de configuração que faz com que eu consiga aplicar a configuração especificada em um arquivo YAML em diversos ambientes da mesma forma e simultaneamente. Então, quando a gente fala em um ambiente escalável, quando a gente fala em arquitetura de microserviços, quando a gente fala em empresas de grande porte que tem ali a sua complexidade, você lidar com ferramentas como o Ansible para isso vai te ajudar bastante. Mas como é que funciona o Ansible? Eu vou mostrar aqui para você o seguinte cenário. Eu tenho aqui 5 máquinas. Vamos botar aqui, certo? E todas essas máquinas eu preciso instalar e configurar aqui da mesma forma. Eu preciso adicionar os mesmos pacotes, ter todo o mesmo setup para ter ali sempre o mesmo ambiente. Vamos supor aqui que, sei lá, eu tenho que ter aqui o Java instalado, eu preciso ter aqui um Tomcat, eu preciso ter aqui o Docker, preciso ter o VS Code, né, para rodar aqui. Digamos que sejam máquinas que vão ser utilizadas para desenvolvimento remoto, ou pode ser ali uma máquina que vai ser um servidor, ou enfim, não importa. Eu tenho essas configurações e preciso replicar essas configurações em todas as máquinas para que elas sejam exatamente iguais, tenham as mesmas configurações. Eu poderia vir aqui passo a passo, né, manualmente fazer essa configuração em cada um deles. Poderia criar ali um shell script, acessar remotamente via SSH essas máquinas para aplicar essas configurações sem problema nenhum, ou eu posso utilizar uma forma escalável, né, onde eu consiga utilizar o Ansible para fazer essas configurações. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar aqui uma outra máquina, ou uma outra instância, um outro servidor, ou até mesmo uma pipeline, que vai ter aqui o papel de Management Node, né, gerenciador de nodes. E aqui eu vou ter o Ansible. Eu preciso ter o Ansible aqui nessa máquina, certo? Eu vou ter aqui o Ansible instalado e aqui junto eu vou ter dois elementos muito importantes para trabalhar com o Ansible e replicar e aplicar essas configurações. Eu vou ter um arquivo YAML com todo o passo a passo aqui de configuração, com tudo que eu tenho que configurar aqui nos ambientes. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esse arquivo YAML. E eu vou ter também o arquivo de inventário, onde eu vou ter todos os endereços das máquinas que eu quero aplicar essa configuração. E no inventário eu posso criar também agrupamento de máquinas. Eu posso criar perfis, como por exemplo, perfil para máquina de desenvolvimento, perfil para servidor web, perfil para banco de dados, enfim, cada um desses caras eu posso ter configurações diferentes. Então eu consigo fazer uma organização para gerenciar melhor as minhas configurações e aplicar isso tudo numa execução só. Eu posso ter aqui todo o passo a passo dos 3 grupos de máquina e aplicar tudo de uma vez só. E aí, com esse YAML, com o passo a passo de configuração e o inventário, eu vou aplicar aqui a configuração em cada uma dessas máquinas. Com um comando só e um arquivo, melhor, 2 arquivos, né, o YAML e o inventário, eu posso aplicar aqui as configurações em diversas máquinas. Isso aqui é extremamente escalável, porque o mesmo arquivo que vai executar aqui a configuração em 5 máquinas poderia executar em 50. Eu só vou adicionar as máquinas aqui no inventário. Eu poderia automatizar esse processo, colocar numa pipeline para que ela execute. Então, quando a gente fala em ambiente de nuvem, quando a gente fala em ambiente baseado em microserviços, ou quando a gente quer replicar o nosso setup de maneira mais eficiente, eu consigo fazer isso com Ansible facilmente. E o legal é, para trabalhar com Ansible, eu só preciso ter o Ansible instalado no Management Node. Inclusive, eu posso utilizar um container para fazer aqui essa configuração. Posso utilizar uma pipeline, posso utilizar a minha máquina.
não tem problema nenhum. Eu só preciso ter o Ansible no Management Node. E todas essas outras máquinas aqui, o que eu preciso ter o Python instalado nessas máquinas, porque o Ansible trabalha baseado no Python e é desenvolvido em Python, e eu preciso ter conexão SSH. Então, com conexão SSH e o Python instalado aqui nas máquinas hosts, eu consigo fazer isso. Ponto muito importante também, o Management Node, ele é necessariamente uma máquina Linux. Então, eu preciso que o Management Node seja uma máquina Linux. Ah, pô, Fabrício, mas pô, eu não consigo fazer esse gerenciamento de configuração em ambiente Windows? Consegue, sem problema nenhum. Você consegue isso, mas o Management Node ele é Linux. As máquinas host que vão receber as configurações, você pode usar o Windows sem problema nenhum. Inclusive, você pode fazer o seguinte, você pode utilizar aqui o WSL, né, para ter aqui o ambiente, o Ansible para você trabalhar, para fazer o setup da sua máquina Windows. Você consegue utilizar o WSL para fazer o setup do seu ambiente Windows, sem problema nenhum. Eu, no caso aqui, não vou cobrir isso aqui no vídeo de hoje, né? A gente vai trabalhar com o ambiente aqui 100% Linux, mas é possível fazer isso. E se você quiser um vídeo sobre isso, bota aí, Fabrício, pô, quero aí uma live ou um vídeo sobre configuração do ambiente Windows com o Ansible. Eu faço um vídeo aqui sem problema nenhum. Só você falar que a gente consegue montar esse cenário, beleza? Bom, antes da gente continuar aqui para a prática, eu quero que você entenda alguns elementos do Ansible. Você já entendeu aqui como é que ele funciona, eu já falei aqui sobre o inventário, sobre o arquivo YAML, qual é a função do inventário, mas tem outros elementos que eu quero que você conheça, certo? O primeiro elemento que eu quero que você conheça depois do inventário é o módulo. O módulo, ele é um bloco de código que executa uma ação específica no Ansible. Como eu disse, o Ansible é escrito em Python, então cada módulo ele vai ser ali um código em Python que vai executar uma ação aqui em cada host, né? Basicamente, para você trabalhar com Ansible, você vai trabalhar com módulos diferentes. E o que pode ser um módulo? A gente tem módulos, por exemplo, de cópia de arquivo, de execução do apt-get para fazer uma instalação, para adicionar um repositório. Eu tenho módulos para trabalhar com o Docker e tudo isso é organizado em coleções. Então, quando a gente fala em utilizar os recursos do Ansible, executar uma ação, você vai utilizar um módulo que vai estar armazenado em uma coleção, em uma collection. E essas collections são armazenadas dependendo da ferramenta que você vai utilizar, do serviço que você vai utilizar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas o módulo ele é um bloco de código que é executado nas máquinas host para fazer uma ação, cópia de arquivo, instalação, e por aí vai. Um outro conceito importante que você tem que entender é o conceito de task. Task é uma tarefa, né? Você vai criar uma tarefa que vai executar um módulo. Você pode, inclusive, pensar no módulo como uma action no GitHub Action, se você já conhece mais do GitHub Action. E aí você vai ter uma tarefa que vai ser ali a execução de um módulo, certo? E eu tenho também o Play. O Play, ele é uma ação, uma tarefa específica que você vai executar várias tasks para terminar essa tarefa ou esse processo. Melhor definição, melhor é processo. O Play ele vai ser um processo que vai ter execução de várias tarefas, que no final o resultado vai ser ali o processo que você quer. Por exemplo, um processo que a gente pode especificar aqui é a instalação e configuração do Docker. Para eu ter o Docker instalado no meu ambiente, pode parecer simples, né? Fazer a instalação do Docker, mas eu tenho diversas tarefas ali para ter ali o Docker instalado no meu ambiente. Para instalar o Docker, eu tenho alguns
pacotes de pré-requisito que eu vou precisar ter instalado na minha máquina, como o curl, o Certified, tem lá na documentação, a gente inclusive vai ver aqui mais para frente. E aí depois eu preciso adicionar a chave do repositório do Docker, adicionar o repositório do Docker na minha máquina para depois fazer a instalação dos pacotes do Docker. Então, eu posso ter um play para executar essa rotina de instalação do Docker, que vai ter ali diversas tarefas, diversas tasks que vão chamar módulos no Ansible para completar, né, o processo de instalação do Docker. Então, tudo isso eu vou fazer no play, que vão ter as tasks que vão consumir módulos do Ansible, certo? E eu tenho o playbook, que nada mais é do que um arquivo YAML, onde eu vou ter ali um ou mais plays para executar ali diversas ações, diversos processos para configurar e gerenciar o meu ambiente, certo? Então, é importante você ter esses conceitos em mente. Como o Ansible funciona, o que é o Management Node, como é que ele faz para acessar os hosts, o que é o inventário, que vai ser ali o arquivo com a coleção de todos os hosts que eu vou acessar para aplicar uma configuração, o módulo, que vai ser a execução de um bloco de código de uma determinada ação, a tarefa, que vai utilizar ali um módulo para executar uma ação específica, o play, que vai ser um conjunto de tarefas para executar um processo ou uma rotina, e o playbook, que vai ser esse conjunto de plays, certo? Então, agora que você tem os conceitos do Ansible para utilizar e gerenciar a configuração de um ambiente, vamos fazer isso na prática aqui, montando um playbook para configurar todo o seu ambiente local de desenvolvimento. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui a trabalhar com o Ansible para fazer o setup do nosso ambiente. Eu peguei aqui como exemplo uma distribuição Linux. No caso aqui eu estou utilizando a Ubuntu, mas essa máquina ela está praticamente zerada. Por que ela está praticamente zerada? Porque eu só coloquei aqui o VS Code para poder fazer aqui a edição do código, criar o arquivo YAML para a gente conseguir fazer depois o setup dos outros componentes. Mas, de qualquer forma, depois que a gente editar tudo, eu vou colocar aqui também um playbook para fazer a instalação do VS Code. Eu vou de novo zerar uma máquina aqui totalmente para fazer a instalação também do VS Code, para a gente ter a experiência do absoluto zero, tá? Mas o que a gente vai instalar aqui? A gente vai instalar 4 elementos que eu considero essenciais para poder começar a desenvolver aplicações de forma escaláveis utilizando as principais tecnologias. A gente vai utilizar o VS Code para editar aqui o código, e também é utilizado para outras linguagens também, não só YAML e Kubernetes, enfim. Mas a gente vai ter também o Docker aqui, ó, e vamos conferir cada um desses casos que eu for falando aqui. A gente vai conferir, ó, o Docker, ele não está instalado, a gente vai instalar o Docker aqui para poder trabalhar com containers. A gente vai instalar também, ó, o kubectl, que não está instalado, o kubectl essencial para trabalhar com Kubernetes, e também nós vamos instalar o Kind, que é uma solução para criar cluster Kubernetes baseado em containers Docker. Então a gente vai fazer aqui a automatização da instalação do VS Code, que a gente vai fazer por último, do Docker, do kubectl e também do Kind, certo? 4 elementos que a gente vai fazer aqui. Todo o código eu vou mostrar aqui para você, eu vou codificar aqui junto, mas vai ter um link aí embaixo na descrição do vídeo para você clicar e pegar o código. Então você consegue acompanhar aqui comigo e também consegue derivar, incluir mais pacotes que você vai precisar aí no seu ambiente. É importante o seguinte, aqui eu estou utilizando tudo com o ambiente Linux. Se você utiliza o Windows e trabalha com um ambiente utilizando o WSL, você pode utilizar esse cara aqui também, fazendo todo o passo a passo da mesma forma. Você só não vai fazer a instalação do VS Code, que aí o VS Code você vai fazer pelo Windows. Mas, se você quiser saber como utilizar o WSL para fazer a instalação também de elementos na sua máquina Windows, coloca aí embaixo, comenta aí embaixo, fala que você quer esse conteúdo que eu preparo aqui para vocês, beleza? Então, vamos começar aqui. Primeiro passo
é que eu tenho que ter o Ansible. O Ansible ele não está instalado aqui na minha máquina, então eu preciso ter ele aqui para ser o meu Managed Node, certo? Para ser o meu nó de gerenciamento. Então eu vou abrir aqui o Firefox, né? Não tem nem Chrome instalado aqui, e eu vou botar aqui install Ansible Ubuntu. Já tem até aqui um autocomplete. E aí ele vai me direcionar aqui para a primeira página aqui, ó, vai ter a página de instalação, onde eu consigo instalar em diversos sistemas operacionais ou utilizando aqui o próprio Python, né? Já que o Ansible ele trabalha com Python, né? Ele é desenvolvido em Python, dá para você fazer também. Mas no caso, eu quero fazer aqui a instalação, deixa eu procurar aqui, né? Eu quero fazer no meu ambiente utilizando o gerenciador de pacotes. Deixa eu procurar aqui qual é o link. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Instalar num sistema operacional específico. Eu vou utilizar aqui, no caso, o Ubuntu. E aí eu tenho os comandos para adicionar o repositório aqui do Ansible e fazer a instalação. Então eu vou copiar aqui os comandos, né? E vou executar aqui. Até aqui é só realmente executar esses comandos. Então copio aqui, vou executando. No caso aqui eu vou botar um yes no final, para não ter que confirmar, beleza. Agora eu vou pegar aqui também, para adicionar o repositório. Deixei adicionando enquanto isso, e aí eu vou instalar aqui, né, quase que eu não pego aqui, ó. Vou instalar agora o Ansible, depois que ele adiciona o repositório. Vou botar aqui um yes, né? O processo aqui demora um pouquinho. Enquanto ele está instalando aqui, eu já vou te dar a dica, né? Como a gente está aqui já com o VS Code, a dica que eu vou te dar também é de adicionar também aqui no VS Code uma extensão. Deixa eu dar um zoom aqui. A extensão do Ansible. Se você vir aqui, ó, procurar por Ansible, tem aqui, ó, a extensão da Red Hat, que é a empresa que construiu, né, que desenvolve o Ansible, para você colocar essa extensão aqui também, né? Então, enquanto ele está instalando aqui o Ansible, vai lá e coloca aqui a extensão. Se você não estiver utilizando o VS Code, estiver utilizando outro editor, não tem problema. Você pode trabalhar sem problema nenhum. A extensão ela só vai ajudar aqui, ela vai marcar, vai ter um autocomplete. Isso aqui ajuda bastante. Eu sempre recomendo trabalhar com as extensões aqui do VS Code, se você utiliza ele. Se você não utiliza, não tem problema. É só você ter um editor de texto qualquer, porque ele vai trabalhar com YAML, certo? Então, aqui, ó, eu já tenho o Ansible instalado. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um diretório chamado live, vou entrar aqui dentro do diretório e vou fazer o seguinte, vou criar aqui o arquivo. Vou abrir o VS Code e vou começar aqui a criar o arquivo para a gente começar a codificar aqui a instalação. Para isso eu vou vir aqui, vou botar o nome de playbook.yaml, certo? Você pode colocar o nome que você quiser, não tem problema. No caso aqui, eu gosto de colocar playbook, mas você pode colocar aí o que for melhor, certo? E a gente vai começar aqui a criar os nossos plays, né? Lembrando que ele segue o padrão YAML. Eu vou botar aqui 3 traços já para começar aqui o nosso primeiro playbook. E o primeiro que a gente vai instalar aqui, a gente vai fazer a instalação, vai ser o Docker. Mas antes da gente criar o playbook, antes da gente começar a colocar aqui as ações para adicionar a instalação do Docker, é importante saber qual é o passo a passo que a gente precisa fazer para instalar o Docker, porque eu vou ter que pegar todos os comandos, todo o passo a passo de instalação e configuração do Docker e colocar aqui no formato do playbook, né, no formato aqui para que o Ansible consiga executar. Então, antes da gente começar aqui a criar o playbook, vamos vir aqui, né, no Google e botar aqui, ó, install Docker Ubuntu, né, que é a versão, a distribuição que a gente está trabalhando. Aí eu vou vir aqui,
né, no manual de instalação no Docker e vou verificar aqui todo o passo a passo de instalação. Deixa eu ver aqui embaixo, deixa eu achar aqui, ó, install from package. Então deixa eu só ver se é isso aqui, no caso ele fala para desinstalar e tal. A gente no caso vai fazer uma instalação do zero e aí começa, deixa eu ver aqui, não, deixa eu ver aqui, pré-requisitos. Deixa eu procurar aqui, aqui no caso é o desktop que ele está fazendo, não, install Docker Engine, tá aqui, instalação, espaço de instalação, tá aqui, logo embaixo. Beleza, então achei aqui, né, o passo a passo de instalação, e aí eu vou ter que fazer aqui, ó, todos esses comandos para poder fazer a instalação do Docker aqui no meu sistema operacional. Eu vou ter que adicionar aqui os pacotes de pré-requisito, né, o curl e o CA Certificates. Vou criar aqui esse diretório, vou fazer aqui a instalação das chaves, depois eu vou adicionar aqui tudo isso, né? Vou adicionar o repositório, fazer o update e depois fazer a instalação. Então é isso que a gente vai fazer aqui, passo a passo, na nossa instalação. Então eu vou vir aqui e vou começar a criar o nosso playbook. A estrutura inicial do playbook, ela é baseada em YAML e eu tenho alguns campos que eu tenho que especificar. O primeiro aqui é o nome, né? Opa, tá com problema aqui no teclado. O teclado aqui tá diferente. Vamos lá, deixa eu acertar aqui rapidinho. Cadê aqui, teclado? Cadê aqui? Eu vou botar no padrão correto. Tá aqui, teclado. Vamos lá, acontece. Beleza. Adiciono aqui. Deixa eu remover. Beleza. Acontece, vamos ver aqui agora. Agora sim, faz certo, dá certo. Então, eu vou colocar aqui o nome desse meu playbook. É sempre importante colocar como nome do play, né, no caso, o que ele vai instalar, qual é a ação que esse cara vai fazer, qual vai ser o resultado depois que esse play for executado. Então, aqui no caso, eu vou botar instalação do Docker. Já que ele vai instalar o Docker, eu vou colocar o nome dele como esse. E aí, um outro ponto que eu tenho que colocar aqui são os hosts, ou seja, quais máquinas ou quais conjuntos de máquinas que eu vou, né, utilizar aqui para aplicar essa configuração do Play. No nosso caso aqui, como eu vou estar trabalhando com um ambiente local, vou estar trabalhando fazendo o setup da minha máquina, eu vou colocar aqui localhost, certo? Mas caso você fosse trabalhar com máquinas remotas e outro cenário que não seja esse local, você precisa ter o arquivo de inventário, que é onde você vai ter o agrupamento com todos os endereços das máquinas que vão ser configuradas. E você pode criar também vários grupos lá e especificar os grupos aqui. Se você quiser depois um vídeo falando sobre como configurar servidores remotos, ambientes remotos na nuvem e tal, coloca aí embaixo, comenta, pô, Fabrício, quero aí esse conteúdo para utilizar o Ansible em um ambiente de nuvem. Coloca aí embaixo que se a galera pedir, eu faço, beleza? Mas aqui no nosso caso a gente vai trabalhar localhost, certo? Então, depois que eu especificar aqui o nome do meu play e também o host, como eu estou trabalhando local, eu já posso ir direto aqui para criação das minhas tasks, para criação das tarefas que eu vou ter que executar aqui para poder fazer a instalação do Docker. Novamente, se eu estivesse trabalhando com um cenário remoto e tal, eu teria que especificar também o meu remote user, o meu usuário remoto. Mas aqui, localhost, vou utilizar aqui o usuário corrente, tá de boa, não preciso fazer isso, certo? E aí, a gente vai direto aqui para as tasks. E a task vai ser especificada aqui, cada tarefa vai ser especificada aqui com o formato YAML, né? Eu vou mandar uma lista de tarefas e ele vai executar aqui exatamente na ordem que eu colocar. Legal? Então, agora eu vou botar aqui o nome da minha tarefa.
da minha task, certo? E aí eu também gosto de colocar descrevendo qual vai ser a etapa que essa tarefa faz, né? O que essa tarefa faz aqui no meu play. E aí eu vou colocar como instalação dos pré-requisitos, né? Por quê? Porque a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, né, fazer a instalação aqui dos pré-requisitos. Ah, mas e esse update? Calma, eu vou colocar aqui e você já vai ver o que vai acontecer. No caso aqui eu vou fazer a instalação do COW e do CA Certificate, certo? Bom, legal. Então já especifiquei aqui qual vai ser a primeira tarefa. Agora eu tenho que especificar qual é o módulo, né, qual vai ser a ação que eu vou executar aqui nessa tarefa. Lembrando, a ação, né, o que a gente chama aqui de módulo, né, vai ser o bloco de código que vai ser executado na minha máquina. No caso aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que executar um apt install, onde eu vou adicionar o CA Certificate e o COW. Então, eu tenho que encontrar um módulo que utilize o apt para fazer instalação, para ser a minha ação de instalação. E aí, né, eu falei antes que os módulos eles são agrupados em collections e ficam lá na documentação do Ansible, onde eu consigo buscar esses módulos para ver qual que atende a ação que eu quero executar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no browser e vou procurar aqui, ó, Ansible Collection Index. Você pode procurar dessa forma e aí vai vir aqui, ó, Collection Index Ansible, e aí ó, eu vou ter a lista de collections aqui do Ansible. Como você pode ver aqui, eu tenho uma porrada de collections e separadas aqui por serviços, por fabricante, por comunidade, né? Eu tenho aqui alguns da comunidade também. Então aqui, ó, por exemplo, o Amazon AWS, eu tenho aqui, ó, módulos para trabalhar com os elementos da AWS. Se eu voltar aqui e colocar aqui, por exemplo, Azure, eu tenho também aqui, ó, para trabalhar com as rotinas do Azure. Aqui no caso não tem nada, mas beleza, não tem problema. Deve ter aqui no Azure também. Aqui, ó, Azure, AZ Collection, né? Então eu tenho aqui, ó, os módulos de operação do Azure. Se eu procurar aqui no da comunidade do Docker, eu tenho também os módulos com as operações que eu posso fazer do Docker. Aqui, ó, pull de imagem, push, remover e por aí vai, certo? No nosso caso aqui, todas as operações que a gente vai fazer vão estar aqui no Ansible built-in, exatamente. Né? Aqui são as principais operações, né, que são feitas no Linux. Aqui, ó, tem o apt, tem o apt-key, tem o apt-repository para adicionar repositório ou remover. Eu tenho para cópia de arquivo, tá tudo aqui. Inclusive, deixa eu mostrar aqui um outro que é bem importante, ó, o Ansible Windows, para poder trabalhar com o Windows. Então, aquele cenário que eu falei, onde eu tenho WSL interagindo com o meu sistema operacional Windows para fazer ali as configurações, instalações, eu vou usar esse carinha aqui, né? De novo, quer conteúdo sobre esse cara? Coloca aí embaixo que eu faço aí para vocês, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos no built-in e vamos começar a procurar o que a gente quer. Aqui, ó, ele já tá até de cara aqui, ó, eu tenho um módulo para gerenciar pacotes pelo apt, né? Então aqui eu tenho exatamente o módulo e quais os parâmetros que eu tenho que passar aqui para poder fazer essa configuração e especificar o que eu quero instalar aqui, certo? Então, aqui no final, ó, inclusive ele tem alguns exemplos que eu posso até utilizar aqui, ó. Você vê que ele já mostra aqui alguns exemplos, ó, de como instalar o Apache, de como instalar o Full Package, né, como instalar aqui uma lista de pacotes. Então eu posso pegar aqui, copiar e colar lá como exemplo. Então é isso que eu vou fazer, inclusive. Eu vou pegar aqui, não vou pegar o nome, que o nome eu já tenho, certo? E aí eu vou colocar aqui,
beleza? Mas vamos entender quais são esses parâmetros aqui do módulo. O primeiro aqui é justamente o nome do parâmetro, né, para que o Ansible entenda qual módulo vai ser utilizado. Aqui no caso é o Ansible Built-in Apt. E aqui são os parâmetros que eu passo. O nome é o nome do pacote, né? Eu posso passar um ou mais pacotes. Então aqui no caso eu não vou usar o Apache. Eu vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui, né? Eu vou pegar o CA Certificates e o COE, certo? Então já vem aqui, coloco aqui, ó, CA Certificates, COE, beleza. Eu já garanto que eu vou ter esses elementos aqui para poder utilizar. O state, ele representa o estado dessa instalação. Se eu vir aqui em cima, né, eu tenho a informação sobre todos os parâmetros que eu posso passar. Então, se eu vir aqui, ó, cadê? Vamos ver aqui o state, cadê aqui, ó. Tá aqui em cima? Opa, passou aqui. Ah, tá aqui, ó. Indica o estado desejado para o pacote, onde o present significa que eu quero que esse cara esteja presente, ou seja, eu quero que ele esteja instalado. Se eu colocar aqui, ó, o absent, ele vai desinstalar. Eu não quero esses pacotes instalados, aí ele vai desinstalar. No caso aqui, eu quero que ele esteja present. No caso aqui é o default, não precisava nem colocar ele lá, né, porque ele já é o padrão. Então, poderia até ignorar. Tem um outro parâmetro que eu quero mostrar para você aqui também, que é o update cache. O update cache, ele força que eu execute o apt update, certo? Então, se eu colocar aqui o update cache como verdadeiro, ele vai atualizar aqui a minha lista de repositórios, ou seja, ele vai executar o apt-get update. Então aqui eu vou colocar aqui o update cache como yes. Eu quero que ele atualize aqui a minha lista de repositórios, certo? Então, deixa eu até verificar aqui, no caso, se eu já tenho esses pacotes. Ó, o COE, por exemplo, ele não está instalado aqui nesse momento no meu sistema operacional. Vamos fazer um teste só com esse cara. Vamos fazer um teste aqui só com a instalação desses pré-requisitos aqui. Para executar aqui esse playbook, que só tem um play, na verdade, e uma task, eu vou vir aqui no terminal e eu vou executar o comando Ansible playbook, certo? No caso, como eu estou trabalhando localhost, eu não preciso passar mais nada a não ser aqui o playbook, né? O arquivo YAML que eu vou utilizar. No caso, ele já está apontado aqui para o host, localhost. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Executo, vamos ver, ele vai fazer aqui todo o processo. Ó. Ele vai começar a conectar, no caso, na máquina, no caso está local e conecta rapidinho, e ele vai começar a executar aqui as tarefas. Esse Task Gathering Facts é um recurso no Ansible onde ele pega algumas informações das máquinas que ele está fazendo o gerenciamento de configuração, para você otimizar ali, pegar alguns parâmetros da máquina. Pode ser que você queira trabalhar com condicionais, precise desses parâmetros, o Ansible pega para você, mas aí são recursos mais avançados do Ansible, certo? Aqui no caso a gente não vai precisar. Então ele agora, ó, ele vai tentar, ou melhor, ele vai fazer aqui a instalação desses pacotes ali, dos 2 pacotes que eu especifiquei ali na minha task, chamando o módulo do apt install. Deixa ele terminar aqui. Ah lá. Ele deu problema, por quê? Vamos lá. Ele deu problema de permissão negada, né? Ou seja, eu estou tentando fazer aqui a execução de um comando que precisa de privilégios de root. No caso aqui da gente, como a gente está trabalhando local, né, eu vou estar trabalhando com o meu usuário, né, corrente, que é o Fabrício Veronês, eu não tenho esse privilégio. Tem como fazer isso no Ansible, você especificar o usuário, botar para escalar privilégio, mas a gente não vai fazer isso aqui. O objetivo aqui é te dar os primeiros passos com o Ansible. Então aqui, para resolver esse problema, a gente simplesmente vem aqui
e executa como root. Ou melhor, utiliza o sudo aqui para executar aqui e escalar o privilégio. Então ele vai fazer aqui agora o processo de instalação. Deixa eu ver aqui, ele deu erro, o que houve? Putz, faz certo, dá certo, né? Eu não coloquei vírgula. Faz certo que dá certo, né? Faz que a parada funciona. E deixa ele terminar aqui. Lá, foi. O que aconteceu aqui? Olha só que interessante. Aqui no caso, ele pega as informações, ok, beleza. E aí, aqui, ó, ele mostra que executou a tarefa, executou aqui o processo de instalação dos pré-requisitos e que o estado da minha máquina foi alterado. E fala aqui, ó, changed. Ocorreu uma mudança de estado da minha máquina. E isso é legal no Ansible para você gerenciar as configurações do seu ambiente. Ele vai executar exatamente o que você especificou. Então, quando tiver mudança de estado, ele identifica. Caso não tenha, caso já tenha o pacote aqui instalado, ele vai considerar que já tem e beleza, vai marcar aqui como ok e beleza. Então, ele sinaliza exatamente as ações que foram feitas que mudaram o estado do seu ambiente, da sua máquina. Se eu executar esse cara de novo, olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai lá e, olha lá, mostra, ok, já está instalado, não precisei fazer aqui nada. Não tive mudança de estado. Então, o Ansible consegue gerenciar o estado de configuração do seu ambiente. Se eu vir aqui agora, curl, tá lá, ó. Olha lá, o curl está instalado, certo? Então, vamos lá. Então, beleza, entendemos aqui a execução. Vamos seguir aqui com a criação aqui, no meu play aqui, para a gente poder fazer a instalação do Docker. Então eu vou vir aqui, ó, name, vou criar aqui o próximo, que vai ser adicionando a chave para o repositório do apt, ou seja, eu vou adicionar ali a chave do repositório, e aí aqui eu vou utilizar, né, o módulo, deixa eu ver aqui, ó, eu vou utilizar o módulo. Cadê? Deixa eu voltar aqui. O módulo apt-key, que adiciona ou remove as chaves do apt. Então, vou utilizar esse cara. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, ó, URL. Certo? Então, cadê? Tá aqui. Eu já coloco aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Opa! Deixa eu botar. Opa! Deixa eu formatar aqui. Beleza. Aí a gente só vai matar aqui a URL, que vai ser diferente. No caso, eu vou manter o state present, porque eu quero que ele fique aqui na minha máquina. E eu só vou pegar a URL que está lá na documentação do Docker. Aqui, ó. No caso, eu vou pegar esse carinha aqui. Esse carinha aqui. Esse aqui, beleza? Agora eu venho para cá, coloco aqui e aí, ok. Né? Vou baixar aqui a minha chave, certo? Beleza, então adicionei aqui a chave, agora eu vou adicionar aqui outra task, certo? E aí, essa task, o que ela vai fazer? Ela vai adicionar aqui o repositório. Então eu vou pegar aqui e vou colocar adicionando o repositório para instalar o Docker, certo? Pego aqui e a gente agora vai trabalhar com um outro módulo que vai ser aqui, ó, cadê? O add repository, cadê? Aqui, ó, o apt repository, onde eu vou adicionar ou remover repositórios aqui do apt. Aí eu tenho aqui os parâmetros, posso pegar aqui um exemplo, e aí eu vou pegar esse carinha aqui e vou colar aqui. No caso eu vou mudar aqui o nome, certo? Vou identar, ok. Aqui eu só vou mudar a URL, certo? E aí, aqui no caso, eu vou pegar aqui a URL,
Cadê? Eu vou pegar esse carinha aqui. Vai ser esse texto aqui completo, certo? Opa. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Certo? Vou colocar aqui a URL. No caso aqui, eu vou tirar esse carinha, certo? Vou tirar esse aqui também. Opa. Vou colocar esse aqui. E aqui eu vou mudar também. Por quê? Eu não vou botar aqui qual vai ser a versão da minha distribuição. Vou botar aqui Bionic. Tem como fazer isso? Botar aqui para ele pegar a distribuição? Tem, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Aqui eu quero fazer o mais simples possível para você dar os seus primeiros passos, certo? Então vou colocar aqui Bionic Stable, tá aqui o meu repositório, beleza? E aí agora eu vou adicionar aqui mais um, vai ser o name, e vou colocar, ó, instalação do Docker. Porque agora eu vou fazer a instalação realmente. E aí eu vou utilizar aqui o apt de novo. Mas, se eu olhar aqui na documentação, eu tenho aqui, ó, vários pacotes que eu vou fazer a instalação. Ó, Docker, CE, Containerd e por aí vai. Então eu vou fazer o seguinte. Se eu olhar aqui na documentação, eu tenho aqui no apt module, eu tenho aqui a opção onde eu coloco, aqui ó, cadê? O pacote, cadê? Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui, ó, PKG, onde eu especifico vários pacotes, ó. Eu especifico uma lista de pacotes, ao invés de separar lá por vírgula. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer isso aqui. Vou utilizar ele dessa forma, certo? Vem aqui. Eu vou adicionar aqui também o state. Por mais que ele seja opcional, eu vou botar aqui ele como present, certo? E aqui eu vou pegar todos os pacotes que eu quero instalar. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Opa, ok. Deixa eu copiar aqui esse comando, é mais fácil, né? Eu copio aqui, colo, certo? E aí eu vou pegar aqui, ó, pacote por pacote. Deixa eu pegar ele aqui. Beleza. E aqui, mesma coisa. Ok? Então, show de bola. Agora eu venho aqui e vamos executar esse meu playbook para poder instalar o Docker. Lembrando que todo passo a passo eu simplesmente peguei aqui da documentação, certo? Onde está aqui a distribuição, eu botei lá na mão. Poderia colocar aqui como uma variável, mas eu não vou trabalhar com variável nesse momento, né? E aqui eu executei o update e aqui eu vou executar o install. Importante, tem que botar aqui, ó, o update cache. Vou botar aqui, ó, o update cache também. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui e executar. Sudo Ansible playbook. Vai ser o playbook.yaml. Executo. E agora, vamos esperar aqui ele fazer todo o passo a passo. Aqui, ó, show de bola. Ele terminou aqui de fazer toda a instalação, mas tem um ponto aqui. Vamos lá, vamos ver se tem aqui o Docker instalado agora. Ah lá, ó, tô com o Docker instalado aqui no meu ambiente. Mas será que eu consigo usar? Vamos ver aqui, Docker container run nginx. Ah lá, ó. Eu tô com um problema aqui de permissão, né? Por quê? O meu usuário, ele não tá no grupo do Docker, então eu preciso sempre executar o Docker CLI de forma privilegiada. Eu preciso do sudo aqui para executar. Mas eu não quero isso, eu quero poder executar sem utilizar o sudo. Então eu preciso adicionar o meu usuário lá no grupo do Docker. Então eu vou fazer isso. Aqui no caso, né, se eu vir aqui embaixo,
eu tenho aqui na própria documentação, tem aqui, ó, Linux Post Install, onde ele fala exatamente sobre isso, ó, o que eu tenho que fazer para poder executar e tal, e fala aqui, ó, sobre como adicionar. Eu poderia executar aqui o usermod dessa forma e adicionar aí, beleza, mas eu não quero isso porque eu não quero utilizar comando, eu quero que o Ansible faça isso para mim. Então, se eu olhar aqui nos módulos da minha collection built-in do Ansible, eu tenho aqui, né, o user, cadê? Eu tenho aqui o módulo user, cadê? Tá aqui, ó, o módulo user, onde eu consigo criar usuários, mas não só isso, eu consigo também adicionar o meu usuário a grupos específicos. E aqui no caso eu vou utilizar para adicionar o meu usuário em um grupo. Aqui, ó, no caso, eu posso vir aqui, ó, pegar esse cara aqui, esse exemplo, e utilizar ele para adicionar o meu usuário em um grupo, certo? Então eu vou pegar aqui a estrutura, vou botar aqui no VS Code, né, junto aqui no meu playbook, vou pegar aqui a estrutura toda e só vou nomear, né? Vou botar aqui, ó, opa, aqui assim, né, só para adicionar aqui o meu usuário. Aí eu vou botar adicionando o usuário Fabrício Veronês no grupo Docker. E aí eu vou pegar aqui e vou botar Fabrício Veronês, que é o nome do meu usuário, o shell eu vou manter e aqui o grupo eu vou botar Docker, certo? Que é o nome do grupo. E aí é importante colocar aqui o append como yes, por quê? Porque ele vai simplesmente adicionar o usuário ao grupo, ele não vai especificar que eu só vou fazer parte do grupo Docker. É importante isso. O append ele vai adicionar. Aqui, se eu não colocar o append, ele vai me tirar dos outros grupos. Então é importante usar aqui o append. E aí, se eu vir aqui agora, executar aqui de novo, ele vai fazer todo o processo, mas ele não vai executar tudo novamente, porque ele vai verificar que eu já tenho aqui, ó, o Docker instalado, ele só vai mudar o estado da tarefa aqui de adicionar o usuário Fabrício Veronês no grupo Docker. E agora eu posso vir aqui, Docker container run nginx, opa, vou botar aqui o "-d", né, também, nginx, e aqui, ele dá isso porque, né, eu tenho que logar aqui de novo, né? Beleza. Se eu logar aqui de novo, lá, agora eu venho aqui, Docker container run -d nginx. Eu teria que fazer logoff, né, e logar de novo, mas aí eu uso o su, que aí eu logo de novo. E aí beleza, lá, não precisei, né, escalar o privilégio do meu usuário. Aqui, ó, consigo Docker container ls, lá, consigo acessar aqui sem problema nenhum. Então, bom, primeiro playbook aqui, ou melhor, primeiro play a gente fez aqui, que foi a instalação do Docker. Agora, a gente vai fazer a instalação do kubectl. A gente vai pegar aqui e instalar o kubectl. Então, vamos procurar aqui na documentação do kubectl. Eu vou pegar aqui, kubectl install Ubuntu, certo? Executo aqui, e aí vai estar aqui, ó, instalação e setup do kubectl no Linux. Aí eu venho aqui e eu vejo, ó, utilizando o gerenciador de pacotes. No caso, eu posso utilizar aqui, ó, baseado no Debian. E eu tenho todo o passo a passo aqui, ó, para poder fazer essa instalação, certo? Até o kubectl. Agora, eu vou pegar esse passo a passo aqui e vou colocar em um novo playbook para poder fazer aqui a instalação sem executar os comandos, certo? No caso aqui do kubectl,
seria muito parecido aqui com a instalação do Docker. Adicionar os pré-requisitos, adicionar a chave do pacote, adicionar aqui o repositório e executar a instalação. Então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho ele aqui pronto do kubectl e eu vou pegar ele aqui e colocar junto na solução aqui de código. Mas de novo, vai estar aí embaixo o link para você pegar o código e acompanhar aqui junto comigo. Então vai aparecer aí agora. Olha aí que bonito aqui, ó. Nós temos aqui o nosso play de instalação do kubectl. E aqui, mesma coisa, eu coloquei o nome, botei instalação do kubectl, defini aqui o host como localhost e as tarefas, as tasks, eu coloquei exatamente o que tem que ser feito aqui como tá, né, no manual aqui do kubectl. Eu executo aqui a instalação dos pré-requisitos, que é o apt transport https, o CA certificates e aqui no caso o cell, né? Vem aqui, ó, e mesma coisa, ó, apt transport https, o CA certificates e o curl. Também aqui no curl tem o curl aqui também. Pô, Fabrício, mas você já executou o curl aí em cima. Beleza, não tem problema nenhum. Eu sei que o curl já está instalado, mas eu gosto de trabalhar com os plays de forma totalmente independentes. Então, se eu quiser executar só a instalação do kubectl aqui, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Por quê? Porque todos os pré-requisitos estão aqui. Então, eu mantenho o curl aqui também. O máximo que vai acontecer é ele atualizar, caso tenha ali alguma atualização, ou ele vai passar lá, ok, não vai ter mudança de estado e tá tudo certo. Depois, eu crio aqui o diretório etc apt-keys. Por quê? Porque aqui, né, ele pede para eu adicionar aqui direto nesse diretório. Caso esse diretório ainda não exista, eu já crio ele aqui para poder adicionar aqui a minha chave do repositório, né, que vai ser feito aqui logo aqui embaixo. Olha lá, eu faço aqui no caso aqui eu uso get URL, que é um outro módulo, né? Aqui no caso ele tá sem o Ansible built-in, mas não tem problema, funciona também de boa. No caso eu vou até colocar aqui para ficar claro que eu estou utilizando, e aqui também. Como o Ansible built-in é um pacote padrão, né, uma collection padrão do Ansible, não tem problema de usar sem, ele já entende que é do built-in, mas vou deixar aqui como boa prática. Então eu adiciono aqui a chave, né, adiciono aqui o repositório, faço aqui depois a instalação do kubectl. Lembrando, o código vai estar embaixo aí no link, beleza? Então eu vou vir aqui, deixa eu executar agora aqui, ó, sudo ansible playbook, e aí eu coloco playbook.yaml, executa e vai pedir aqui a minha senha, executo, e aí ele vai fazer aqui todo o passo a passo. Ele vai executar primeiro do Docker, né, que faz parte do playbook, são plays separados. Ah lá, ele agora começou a executar aqui do kubectl. Você vê que o do Docker não mudou nada, ele manteve aqui o estado. Ó lá. Agora no kubectl, ó, adicionei uma chave nova, aqui no caso já tinha um diretório, então não mudou. Aqui no caso adicionei a chave, adicionei aqui o repositório e instalei o kubectl. Então ele diz aqui, ó, tiveram 12 ações que não tiveram mudança de estado e 3 tiveram mudança de estado. Então se eu vir aqui agora, kubectl, tá lá, ó, kubectl instalado. Posso executar aqui, ó, kubectl get nodes. Não vai acontecer nada porque eu não tenho aqui o cluster Kubernetes rodando, né? Mas agora a gente vai ter, porque eu vou agora mostrar para você como instalar o Kind, que é uma solução que eu consigo criar um cluster Kubernetes utilizando o Containers Docker. O primeiro passo para a gente instalar o Kind é vir aqui, né, abrir aqui o navegador e procurar aqui em Kind Kubernetes, certo? E aqui a gente vai para a página do Kind e vai ter aqui, né, o Quick Start falando sobre a instalação. A instalação do Kind ela é um pouco diferente das instalações que a gente fez utilizando o gerenciador de pacote. No caso aqui,
o Kind ele é uma aplicação escrita em Go, onde eu posso simplesmente pegar o binário, colocar aqui na pasta usr local bin e vai funcionar de boa. Então, basicamente, o nosso play aqui de instalação do Kind vai fazer isso, vai pegar aqui o binário, né, nesse endereço e vai colocar aqui no usr local bin. Então, basicamente, eu vou vir aqui, certo? E eu vou verificar aqui, vamos ver só se tem aqui acesso ao usr local bin. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, por enquanto não tem nada. Aí depois daqui vai ter o Kind para poder executar aqui direto no nosso ambiente. Então, aqui no caso, vamos fazer, como ele é muito simples, vamos fazer aqui ele do zero. Então eu vou colocar aqui o nome como instalando o Kind, certo? E vou colocar aqui o host como localhost, mesma forma, localhost. Vou declarar aqui, vou declarar aqui as tasks, certo? E eu vou colocar aqui o nome da minha task, que vai ser copiando, copiando o binário do Kind, que é justamente o que eu vou fazer aqui. No caso, eu tenho aqui um módulo específico para fazer essa operação. Eu posso vir aqui de novo em Ansible Collection Index e procurar aqui na documentação. Vou vir aqui no Ansible Built-in de novo, né? E vou procurar aqui o get URL. Cadê o get URL? Cadê o get URL? Cadê? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Get URL mode, onde eu vou colocar o endereço e vou colocar o destino dele na minha máquina. Tem aqui os parâmetros, mas eu tenho aqui o exemplo aqui, ó, justamente que é esse aqui, ó, URL dash, e eu boto também aqui o mode. No caso, eu vou copiar aqui, vou colocar aqui, né, no meu caso, aqui no VS Code, aqui o Ansible get URL, aqui essa estrutura aqui, certo? Opa, o que eu fiz aqui? Ah, não, tá tudo certo aqui. E aqui no caso eu vou tirar o URL, vou pegar lá a URL do Kind, tá aqui. No caso aqui eu tenho o x86 e o ARC, no caso eu vou trabalhar com o x86, então eu vou pegar esse aqui de cima, na MD64, vou colocar aqui, certo? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o diretório, que vai ser o barra usr, barra local, barra bin, barra kind, certo? E aqui o modo, né? O modo de execução, eu vou mudar aqui, vou colocar o igual a x, vírgula, g igual a x, vírgula, o igual a x. Ou seja, eu estou dando aqui permissionamento de execução aqui no meu arquivo. Onde é que eu vejo isso? Vejo aqui no módulo do get URL. Eu tenho aqui, ó, a URL, certo? Tenho lá o destino. Cadê o destino? Cadê o dash? Tá aqui, ó, o dash, e eu tenho o mode, tá aqui, ó, que é o modo de permissionamento, né, do chmod, certo? Então aqui no caso, ó, posso botar aqui dessa forma, vai ser dessa forma aqui. Agora eu vou poder pegar aqui e rodar o Kind. Deixa eu botar aqui, tirar aqui o acento. Eu posso vir aqui, cadê? E executar com o sudo o Ansible playbook, aqui apontando para o meu playbook, executar, que ele vai fazer aqui, opa, deixa eu ver aqui, botei host, né? No caso é host, faz certo, dá certo. Olha lá, agora sim. Ele vai fazer a instalação toda de novo,
né, todo o processo, mas agora só com o kind mudando o estado. Nada vai mudar aqui. Ah lá, ele tá pegando aqui o kind, copiou o binário e aí beleza. Ó, teve uma alteração. Se eu olhar aqui, kind, ah lá, eu tenho o kind rodando. Posso vir aqui e mandar, né, create cluster, criar aqui. Opa! O que houve aqui? Deixa eu ver aqui. Uai, ele está dizendo que está com permissão negada. Deixa eu botar aqui correto. Fabrício Veronês. Opa. Beleza. Eu mudei aqui o meu terminal. Kind create cluster. Agora sim. Executo de novo. Aí vai criar aqui para mim. Bom, se você quiser saber mais como funciona o kind, você pode entrar num vídeo aí no canal, vai estar aqui embaixo na descrição, ou vai estar um card aqui. Eu tenho um vídeo onde eu explico como trabalhar com o kind. Cara, é um guia completo para você montar o seu cluster Kubernetes aqui utilizando o kind. Então vai lá, dá uma conferida que vale muito a pena para você dominar aí o uso do kind, que é uma ferramenta fantástica para você criar o seu cluster Kubernetes local. Deixa eu terminar aqui, beleza? Olha lá, kubectl, get nodes, olha lá, eu tenho agora o cluster Kubernetes. Então eu tenho aqui o Docker, né, já instalado, eu tenho o kubectl, certo? Instalado, opa, kubectl, aqui ó, instalado, e tenho o kind. E a gente tem também aqui o VS Code, mas, né, eu quero fazer a instalação do absoluto zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, né, no nosso playbook, o play aqui no caso, para também fazer a instalação do VS Code. Para a gente ver como fazer a instalação do VS Code, eu posso vir aqui, certo? Colocar VS Code e aqui no caso procurar na documentação. Vem aqui, ó, docs, beleza. A gente vai ter aqui, ó, o setup. E para fazer a instalação do VS Code é mole. Assim, você que já fez aqui junto comigo é mole. O processo é muito parecido. É fazer aqui a instalação das dependências, no caso o wget e o gpg, adicionar aqui a chave, fazer aqui a adição também do repositório e depois instalar o VS Code. Nada muito diferente do que a gente já não fez aqui, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar essa máquina aqui, vou adicionar a instalação do VS Code no nosso arquivo playbook e a gente vai fazer aqui a execução do absoluto zero, beleza? Então, vou cortar aqui, a gente vai voltar para a máquina zerada, já com o playbook completo, a gente vai revisar o playbook e vamos executar para ter o nosso ambiente com um arquivo YAML e executando uma linha de comando. Show de bola! Então a gente está de volta aqui no ambiente zerado, zeradinho. Bom, não está aqui totalmente zerado, por quê? Porque o Ansible ele já está instalado. Você já sabe como fazer a instalação do Ansible, a gente já fez aqui. Então o Ansible já deixa instalado. Mas se você olhar aqui, VS Code não está instalado, o kubectl não está instalado, o Docker ele não está instalado e o kind também não está instalado. Então, a gente vai fazer tudo isso utilizando o Playbook e o Ansible. Mas só para a gente dar uma olhada no conteúdo do Ansible, dar uma revisada aqui, eu vou abrir ele aqui, no caso, eu vou utilizar o cat, né? Eu vou utilizar aqui o cat para abrir o conteúdo do arquivo e para a gente ver aqui o que tem aqui do VS Code, né? Porque eu adicionei esse cara, lembrando que o arquivo ele vai estar aí disponível para você aí embaixo no link na descrição do vídeo. Então o que eu faço aqui? Eu faço exatamente, né, o que diz a documentação. Adiciono a chave do repositório, depois adiciono o repositório e aqui eu executo a instalação do VS Code. E aqui depois eu faço a instalação do Docker, adicionando a chave, fazendo todo o processo, definindo aqui o usuário, instalo o kubectl, faço aqui toda a instalação do kubectl
E tem um problema aqui de indentação, mas não tem problema, eu vou acertar aqui antes. E eu faço aqui também a instalação do Kind. Deixa eu só acertar aqui, no caso eu vou utilizar o Vim, né, para fazer essa edição aqui. Deixa eu só acertar aqui. Opa, deixa eu ver aqui, certo? Opa, deixa eu... Opa, acertar aqui, estava fazendo aqui errado. Agora sim, salvo aqui, beleza, agora a indentação tá certa, vamos conferir aqui, beleza. Agora sim, vamos fazer aqui a instalação de todo o ambiente utilizando o YAML e o Ansible. Então, executo aqui com o sudo para escalar o privilégio, poder fazer aqui a instalação. E eu utilizo aqui o Ansible playbook.yaml e executo. E aí ele vai fazer toda a instalação aqui, ó, passando pela adição da chave, instalando o VS Code e fazendo ali a instalação do Docker, do kubectl, do Kind e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui também, porque esse processo ele vai demorar, e aí eu vou mostrar para você o resultado final. Ele terminou aqui, ó, de fazer a execução, mostrou aqui, né, teve 18 operações que foram feitas, né, tarefas que foram feitas que não mudou o estado aqui do nosso ambiente e tiveram 12 que mudaram. Mas se a gente olhar aqui, vamos até dar uma conferida. O getInfacts é para pegar lá as informações da máquina. Aqui, ó, a instalação da chave mudou o estado, aqui o repositório, a instalação do VS Code. Aí toda vez que eu executo um play novamente, ele usa o getInfacts, ele executa, então ele executou mais de uma vez, e aí tem a instalação dos pré-requisitos, do repositório aqui, tem aqui todo o processo de instalação. Aqui no caso, ó, instalou alguns pacotes também que já existiam, o diretório aqui também. Então, todo o processo de criação do ambiente foi feito. Então, agora, vamos conferir aqui se eu tenho o VS Code, né? Tá lá, ó, abriu aqui o VS Code. Para mim, é claro, não tem lá de novo a extensão do Ansible, eu teria que colocar, né? Mas está aqui o meu arquivo YAML, né? Inclusive, deixa eu dar um zoom aqui, né? Tem aqui o nosso arquivo. Eu vou verificar aqui, eu tenho o Docker, eu tenho o kubectl, opa, aqui kubectl, e eu tenho aqui também o Kind, certo? Então, todo o setup do nosso ambiente foi feito. Algumas dicas aqui, algumas formas de melhorar aqui esse projeto, lembrando que o código aí vai estar aí embaixo na descrição, mas esse projeto aqui que a gente fez com o Ansible é um projeto bem simples, foi a forma ali mais rápida e simples de executar esse setup, mas é claro, eu posso melhorar muito mais esse setup, né, a minha declaração, meu gerenciamento de configuração, conforme vai evoluindo ali o conhecimento do Ansible, que é a pontinha do iceberg. O que você pode fazer aqui é criar algumas condicionais para, por exemplo, verificar qual é a distribuição que você está utilizando, se você está utilizando distribuição baseada em apt ou yum, e você ter ali execuções de tarefas ou até plays específicos para cada um deles. Você pode verificar o WSL, se você está no WSL e aí não fazer a instalação do VS Code. Você pode fazer interação lá com o Windows para fazer todo o processo de instalação dos componentes do Windows também. Pode também criar roles, que é um conceito no Ansible para você reaproveitar o seu gerenciamento de configuração e seus setups, você criar uma forma mais reaproveitável, como se fosse ali mais ou menos um módulo ou uma função em linguagem de programação. Então tem diversas formas de refinar esse setup, mas é um excelente ponto de partida aí para você criar todo o gerenciamento do seu ambiente e conseguir reproduzir quantas vezes você quiser. Então agora, formatar a sua máquina, receber uma máquina nova na empresa ou criar o seu ambiente quantas vezes forem necessários, não vai ser mais um problema para você.
Bom, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender mais sobre gerenciamento de configuração e o Ansible e como você pode utilizar isso para ser mais produtivo, para criar soluções escaláveis utilizando Cloud e DevOps. E não deixa de dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído, se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo e conhecer mais sobre a minha formação, a formação DevOps Pro. Vai estar aí embaixo um formulário para você preencher com as suas informações que a minha equipe vai entrar em contato com você para a gente entender o seu momento profissional e saber como a gente pode te ajudar. Então é isso, eu espero você no próximo vídeo. Um abraço aí, valeu!